Maquiavel. Olha, poucos nomes na história provocam uma reação tão imediata, né? A gente já pensa logo em manipulação, em poder a qualquer custo. Mas será que essa imagem conta a história toda? Vamos mergulhar nisso. Sabe quando a gente chama alguém de maquiavélico? Geralmente não é um elogio, certo? A palavra virou quase um sinônimo para alguém sem escrúpulos. Mas o que significa de verdade ser maquiavélico, olhando para o que o próprio Maquiavel escreveu? Para a gente entender o autor de verdade, primeiro a gente precisa desmontar um mito. Essa figura quase caricata de um conselheiro do mal que foi criada em torno dele. Astuto, impiedoso, amoral, um professor para tiranos. Esses são os rótulos que colaram no nome dele por séculos. A ideia que ficou é que ele ensinou os governantes a mentir, a trair e a usar a violência só para se manter no poder. E é aqui que está a grande questão que vai guiar nossa análise. Ele era, de fato, um professor do mal ou um realista político com os olhos bem abertos? Alguém que simplesmente teve a coragem de descrever o poder como ele é e não como deveria ser? Para encontrar essa resposta, a gente tem que ir direto na fonte, a obra mais famosa e, claro, mais polêmica dele, O Príncipe. E olha, isso não é um livro de filosofia abstrata, não. É praticamente um manual de instruções. E o contexto aqui é tudo. Maquiavel escreveu isso lá por 1513, num período de caos total. A Itália era um mosaico de cidades-estado vivendo em guerra, sofrendo invasão de tudo que é lado. Ele não estava escrevendo de uma torre de marfim, ele estava no meio do furacão, tentando achar uma saída para aquela instabilidade toda. Então, o ponto de virada dele é este. O método era totalmente novo. Ele focou no que chamou de a verdade efetiva das coisas. Ou seja, em vez de ficar descrevendo um governante ideal, uma república perfeita, como os filósofos faziam, ele analisou a política como ela é, na prática, com todas as suas sujeiras e imperfeições. Na cabeça do Maquiavel, um governante lida com duas forças gigantescas. De um lado, a virtude. E atenção, não é virtude no sentido de ser bonzinho. É a habilidade, a astúcia, a capacidade de agir com decisão. Do outro lado, a fortuna, que é o acaso, a sorte, tudo aquilo que a gente não controla. O grande desafio do príncipe é usar a sua virtude para domar a fortuna. E aí chegamos na frase mais famosa dele. É chocante? Sem dúvida, mas a lógica por trás é puro pragmatismo. Maquiavel dizia que o amor é instável. As pessoas podem deixar de te amar. Já o medo de uma punição, esse é um sentimento muito mais constante para garantir a ordem e evitar a anarquia. O ideal, claro, era ser amado e temido. Mas se não der para ter os dois, um medo é mais seguro para o Estado. E aqui ele traz outra ideia muito poderosa, a da percepção. Ele diz que o príncipe não precisa ter todas as qualidades, como piedade e lealdade, mas é fundamental que ele pareça tê-las. A imagem pública é uma ferramenta de governo tão importante quanto um exército, mesmo que, por trás das cortinas, seja preciso agir de forma totalmente contrária a essas virtudes. Mas se a gente parar por aqui, a gente perde o ponto principal. A verdadeira revolução do Maquiavel não está nesses conselhos de ser temido ou de gerenciar a imagem. Está em algo muito, mas muito maior. A verdadeira revolução foi a criação de um conceito, lo Stato, o Estado. Ele foi basicamente o primeiro a usar essa palavra com o sentido moderno que a gente conhece hoje. Para o Maquiavel, o Estado é isso, uma estrutura de poder institucionalizada. Não é só o governante, é uma entidade própria, com território, com povo e que se mantém pela força e pela inteligência de quem governa. É quase uma máquina cujo objetivo número 1 é sobreviver e ficar mais forte. E este quadro aqui mostra perfeitamente o tamanho da ruptura. Antes dele, a política estava amarrada na moral cristã ou na ética dos filósofos. Bem e mal eram coisas absolutas. Com Maquiavel, o que é bom para o Estado passa a ser aquilo que garante a sua sobrevivência. Justiça não é mais uma virtude abstrata, mas a ordem que o Estado consegue impor. Isso leva a gente direto para o seu legado mais importante, a autonomia da política. Ele basicamente libertou a política dizendo que ela tem suas próprias regras, sua própria lógica, que é separada da moral pessoal ou da religião. O que é um pecado mortal para o indivíduo pode ser uma necessidade vital para o Estado. Por causa de tudo isso, muitos hoje o consideram não um professor do mal, mas algo bem diferente, o pai da ciência política moderna. E por que esse título tão forte?
Porque, ao analisar o poder com base na realidade, na história, e na eficácia, e não em ideais morais ou divinos, ele inaugurou um jeito completamente novo de estudar a política, um método empírico, quase científico. Então vamos resumir. O Estado de Maquiavel é, na sua essência, secular, porque não depende da igreja, empírico, porque aprende com a experiência histórica, funcional, porque se justifica pela capacidade de criar ordem, e instrumental, guiado pela famosa razão de Estado. Então, no final das contas, o objetivo dele não era elogiar a maldade, era analisar o poder com uma honestidade brutal, tirando toda a maquiagem, para entender como alcançar o que para ele era o bem maior, a estabilidade, a união, e evitar o caos da guerra e da invasão a qualquer custo. E isso nos deixa com uma pergunta muito atual. No nosso mundo, mais de 500 anos depois, essa tal de razão de Estado ainda justifica qualquer coisa? Onde é que a gente desenha a linha entre a necessidade política e a moralidade? A obra de Maquiavel não dá respostas fáceis, mas com certeza nos obriga a fazer as perguntas difíceis.